A dona de casa Várzea Alegrense agora tem mais uma nova opção na hora de realizar as suas compras. Chegou em Várzea Alegre o Mercado Marujo, com estivas, cereais, enlatados e especialidades em frutos do mar. Isso mesmo, especialidades em frutos do mar, camarão, arraia e muito mais. O Mercado Marujo fica às margens da Avenida Vicente Alves Costa, próximo à subida da rodoviária. Mercado Marujo, acione o contato 997-23-1153. Mercado Marujo, um mar de ofertas para você. Organização Francisco Filho e Renata. A dona de casa Várzea Alegrense agora tem mais uma nova opção na hora de realizar as... Nos 150 anos de Várzea Alegre, muitas empresas surgiram e galgaram espaço no mercado. Em meio a tantas surgiu o Zoopets, o maior e mais conceituado pet shop da região. Zoopets, eficiência em banho tosa, poda e cuidados em geral com seu animalzinho de estimação. O mais completo consultório pet da região, com consultas, análises e cirurgias. Sobre a responsabilidade do Dr. José Wilton de Menezes e doutora Isabel. Zoopets ainda tem tudo em alimentação, medicamentos, vacinas, vitaminas e acessórios que deixam o seu cão ou gato cada vez mais charmosos. Agende seu atendimento. WhatsApp 88992260707. O Zoopets ainda disponibiliza o Pet Móvel, oferecendo segurança e conforto para o transporte do seu animal. A educação à distância da Unicesumar te aproxima. Te aproxima de quem você ama, porque você escolhe onde e como estudar. Te aproxima do seu diploma, porque tem mais de 60 graduações. Aproxima das oportunidades, porque te prepara para o mercado. Te aproxima das conquistas, porque entende e desenvolve o seu talento. É você, mais perto do seu sonho, com a melhor EAD do Brasil. Matricule-se! Take it real soon. I said, baby, I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real soon. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um professor. Aqui é o professor Rafael Sobreira. Queria desejar a vocês uma ótima noite, que a nossa conversa hoje seja bem legal, bem atrativa e bem educativa também, por que não, né? Hoje, o nosso tema, né, pessoal, vai ser Napoleão de Hospício e o negacionismo, né? Um tema aparentemente bem chamativo, né? E garanto a vocês que tão interessante quanto, né? Não é um clickbait. Aqui a gente só trabalha com fatos e com conversa reta. Aqui não tem clickbait, não. Napoleão de Hospício, gente, a gente vai falar sobre isso hoje. Queria agradecer a todos aqui, né, pela participação, pessoal que já entrou aí, Laísa Dayana, boa noite, Dana Nando Lima, boa noite, professor Rafael, Maria José, boa noite, José Lopes, Teixeira Netinho, boa noite. E é isso aí, pessoal, vamos entrando, vamos conversando, vamos se acertando, se ajeitando, pega aquele copinho de água, com aquela xícarazinha de café, pra gente conversar, pra gente ter aqui uma noite bem legal, bem interessante aqui. Hoje, o nosso tema, como eu já tinha adiantado para vocês, né? Muita gente riu do meu bannerzinho, que eu coloquei um chapéuzinho lá do Napoleão, né? Ali chamado bicórnio, né? Se eu tivesse aqui um bicórnio de verdade, eu estaria aqui com ele aqui na cabeça, aqui, ó, com a mãozinha aqui, assim, para vocês, que é a pose característica do Napoleão, né? Ele gostava de colocar a mão aqui, né? O Napoleão, para quem não sabe, né? Foi imperador francês, tem uma trajetória de vida bem forte, impactante, né? Ele foi um gênio militar, né, e político, e mudou a história da França para sempre, né? E a partir disso, né, a gente vai conversar hoje sobre o Napoleão de Hospício. O que foi o Napoleão de Hospício? O que são os Napoleões de Hospícios para a gente hoje, na nossa sociedade, na nossa vida? E o que é o Napoleão de Hospício na teoria, né? Primeiro, eu quero pedir aqui para o Ivo para colocar aí no cantinho aqui a capa do livro
né, chamado O Homem que se achava Napoleão, O Homem que se achava Napoleão, né, por uma história da loucura política, por uma história política da loucura, desculpem. É um livro bem interessante, é um livro da Laurée Murat, acho que é assim que se fala, é uma pesquisadora e historiadora francesa, doutora pela Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais lá da França. E muitíssimo, um livro, sabe, riquíssimo, que fala sobre história da loucura, a história da França, da Revolução Francesa, entre várias outras coisas aí. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, né? Fala só um pouquinho sobre a Laurée Murat, né? Pra gente entender quem foi ela, quem é ela, né? Porque ela ainda é viva, ela é bem jovem ainda, vocês vão ver a foto, o Ivo vai colocar aqui agora, ó. Magia da edição aí, olha lá, Ivo. A foto dela aqui do lado aqui, ó. Então, vocês veem que ela é bem jovem ainda, né? Bem embaixo aqui, né? Certo. Bem burrinha a bichinha. Ela é só doutora, né? Por essa escola de altos estudos e ciências sociais, professora da Universidade da Califórnia em Los Angeles, né? Bem burrinha a bichinha. Não vale nada. E ela é especialista em história social, história cultural, história de gênero, né? E várias outras questões menores, né? O historiador, geralmente ele tem um campozinho que ele busca, que ele pesquisa, mas ele geralmente abarca um pouco os outros, toca um pouquinho aqui e acolá, e ela também toca um pouco na parte da psicologia, psiquiatria. Nós temos aí alguns colegas aí, professores, psicólogos também, que podem nos ajudar se eu falar alguma besteira. Meu ramo é história, né? Então vou falar um pouco hoje aqui sobre psicologia, sobre psiquiatria, só por cima, né? Não vou entrar em mérito de ninguém, mas como esse livro é um livro de história, né, que vai contar essa questão, essa parte, né, da história, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, aqui um autor ou outro, né, psiquiatra. Primeiro, pessoal, esse livro ele foi lançado em 2012 e ele passou meio que despercebido, geralmente em alguns círculos, né, mais intelectuais da universidade, pessoal que quer estudar um pouco a história da loucura, a história dos problemas psicológicos, né? E nesse livro ela fala, né, que a Revolução Francesa, ela foi o grande estopim para a psiquiatria moderna, porque foi a partir dali que começam a surgir problemas psicológicos nas pessoas que não existiam antes, e os sanatórios, né, os hospícios viviam cheios. Eu gostaria só de diferenciar um pouquinho, porque nós temos também a visão da psiquiatria no Brasil. E no Brasil era uma questão muito mais política, muitas vezes, do que realmente psiquiátrica. Muitas pessoas eram mandadas para os sanatórios por questões políticas, por questões de desavenças, e eram colocadas em sanatórios, né, pela família ou por outras pessoas assim, e muitas vezes não tinham nem que estarem ali, mas eram questões políticas e as pessoas ficavam ali, era uma espécie de cadeia, né, secundária, digamos assim, pois os sanatórios e hospícios tinham estrutura análoga a uma prisão para os pacientes. Então, aqui no livro ele fala assim, ó, que ela pesquisou em grandes livros, né, da miséria social, na qual encalha o destino de milhares de homens e mulheres, vários deles oriundos da classe operária, que muitas vezes perderam tudo antes de terem perdido a razão. Pois, para você chegar a um patamar de ser internado num sanatório, você tem que ter perdido tudo, né? Você tem que ter perdido família, você tem que ter perdido emprego, você tem que ter perdido um rumo, para poder você chegar num patamar psicológico, psicoterápico, né, psiquiátrico, de você ter que ser internado, né? E isso era muito triste na época, porque existiam nobres internados em sanatórios, como o Marquês de Sade, mas a maioria eram operários, eram pessoas do povão. Então ela disse que a visão era triste, né? Era uma visão terrível. Ela diz, né, que muitos desses caras que estavam no sanatório, essas pessoas que estavam lá, elas estão lá porque passaram por muitos anos, muitas revoluções, principalmente a Revolução de 1789, que foi a revolução, como se chama, a Revolução Francesa em si, a queda da Bastilha, a tirada do poder. Depois vieram os reinados, né, o Reino do Terror, onde
se assassinava em praça pública, na frente de todos, né, centenas de pessoas por dia, com o uso da guilhotina, né, que era a máquina de matar gente, né, foi uma máquina inventada pelos franceses para facilitar a decapitação das pessoas e o assassinato dos infiéis, né, dos traidores, ou quem quer que dissesse um A contra o regime deles. Então a guilhotina, ela foi inventada, né, o nome do cara, inclusive, eu não lembro agora o primeiro nome, mas o sobrenome dele é Guillotine, e morreu pela própria guilhotina, né, esse é bem irônico. Mas é um fato de que essas milhares, no período de um ano, né, de 1793 a 1794, foram mais de 3.000 mortes em praça pública. Você imagina o impacto que isso não tem na cabeça das pessoas, dos cidadãos daquela cidade, daquele país. Então, isso causou traumas irreversíveis para as pessoas, que causou realmente uma quebra psicológica nas pessoas, onde elas precisavam realmente ser internadas, porque, né, você imagina aquela situação. Vocês nunca, espero que nunca tenham visto isso, né? Eu espero que vocês nunca tenham se deparado com a morte de alguém presencialmente, ou se viram em algum vídeo, algo assim, mas é algo realmente impactante. E você vê uma pessoa ser decapitada na sua frente, 2, 3, 10, 20 pessoas na sua frente todos os dias, é algo que desumaniza, né? Te joga realmente num limbo, né, onde você tem que buscar uma saída e a sua mente não aguenta. Então, ela fala, né, que foi realmente a Revolução Francesa que inventou a loucura moderna, porque foi por causa desses atos bárbaros, né, em nome da Revolução, que se teve um grande número de pessoas indo para os sanatórios nos próximos anos. Ela chamava de asilos de alienados parisienses, né? Pessoas alienadas. O que é pessoa alienada? A pessoa que está tão fora de si, né, pelos seus delírios, pela sua loucura, que não consegue mais entender nada da sua vida ao seu redor. Então eles são os alienados. E ela conta também que foi um momento de ruptura entre a ciência e a religião, causado pelo iluminismo, né, da Revolução Francesa, onde se tem também problemas agora com pessoas que têm aquela loucura chamada... agora fugiu da minha cabeça, desculpa, gente. Mas é uma loucura quando você perde o chão da sua realidade. Você perde a visão do mundo, porque agora a igreja, a religião, ela não é mais o senhor da sua vida. Você, agora, todas as filosofias, todas as técnicas, todos os pensamentos são voltados para você, para o ser humano. Você é senhor do seu destino, você vai ter que buscar. E isso traz uma insegurança, né, para as pessoas que eram acostumadas a viver sobre o jugo de uma religião que te dizia o que você tinha que fazer, a hora que você tinha que comer, o dia que você tinha que fazer isso e aquilo outro. E agora você está solto, você está livre. E traz um problema muito grande, principalmente para aqueles mais fanáticos, né? Aquelas pessoas que o fanatismo leva elas a realmente um fervor que dirige a sua vida, e agora não tem mais. Então o que vai dirigir a sua vida? Muitas pessoas tiveram que buscar ajudas psiquiátricas, e eles falam que essa época foi a época que começou a surgir os primeiros psiquiatras, né? No século XIX, principalmente um pouco depois, né? A partir de 1803, 1804, os estudos sobre psiquiatria começam a surgir, principalmente com aqui os autores, só dar uma pescadinha aqui, gente. Philippe Pinel, né, foi um dos principais autores, e ele fala do tratamento moral, né, que agora ele vai tratar de uma forma mais humanizada o paciente, ele vai tratar de uma forma moral, como diz a questão, vai levantar a moral daquela pessoa, né? Ela conta no livro que o psiquiatra, o Pinel, ele falava com os seus pacientes, ele consolava eles, ele tentava fazer terapias que tirassem a cabeça deles daqueles eventos traumáticos. O próprio Marquês de Sade, que foi um paciente em vários locais, conta que foi muito melhor, ele preferia 1000 vezes 1000 Bastilhas, né, da queda da Bastilha, a batalha da queda da Bastilha, do que os 3 meses que ele passou ali dentro de um quarto de sanatório, vendo de frente para a praça, vendo os assassinatos, as execuções públicas. Foi muito pior para a psique dele, né, isso.
Ela fala o seguinte, ó: a seu ver, né, ao ver da autora, a loucura é uma doença da sensibilidade cujas causas devem ser buscadas nos tormentos da existência: o luto, o desespero, o ciúme, amor à glória, excesso de estudos ou da devoção. Aí eu quero que vocês guardem bem essa palavra aqui, devoção, né? Porque a gente vai trazer isso aqui para o nosso dia a dia daqui a uns segundinhos aí, e vocês vão entender. Muitas vezes, pequenas histórias de desgostos domésticos ou reveses da fortuna são superdimensionados por acontecimentos da grande história, afetando naturezas frágeis. Que são os acontecimentos para eles? Foi a queda das monarquias, foi a mudança de um sistema de vida, um sistema de salário, né? Um sistema de sobrevivência mesmo. Para nós, as mudanças principais são essa pandemia, obviamente, mas nós vemos mudanças no nosso dia a dia. O século XX e o século XXI são os séculos das mudanças, né? E a gente vê essas mudanças no dia a dia que também pode trazer problemas para a gente. O delírio seria uma fuga dos indivíduos às voltas com as guerras, no caso deles, né? Os massacres, a violência e o horror econômico para uma realidade paralela. Então eles fugiam da realidade para uma realidade paralela. O que é que a gente vive hoje? A gente vive um horror hoje também. Apesar de cada dia tendermos a normalizar, a banalizar esse horror de ter, chegamos a ter mais de 5.000 pessoas mortas por dia no nosso Brasil. Hoje nós temos 2.000 pessoas mortas por dia e não se fala mais praticamente nisso. Então, apesar dessa banalização estar acontecendo, mas nós vivemos um horror. Por que essa banalização acontece? Interessante a gente se perguntar. Por quê? Será que nós estamos fugindo dessa realidade? Será que nós não estamos a caminho aí de uma loucura coletiva? É perigoso. E ainda mais com esses reveses da política, que são os acontecimentos maiores, né? Perder como por exemplo, hoje a notícia estava que o Bolsonaro vai tentar desviar uma parte do PIS e do PASEP para utilizar no Bolsa Família, que ele está querendo aumentar, né? Que está querendo inflar aí. Então, são pequenos reveses que acontecem na nossa vida que podem, né, nos tirar do nosso eixo. Então, é muito importante a gente entender que essas coisas podem nos levar. A loucura ela não acontece da noite para o dia. Né? A loucura ela não é uma coisa de outro planeta. Ela está dentro da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, ela fala o seguinte, ó, presta atenção: a história da loucura pertenceria à história dos iletrados, dos anônimos, que é o povão. Hoje nós não somos iletrados, né? Hoje nós somos letrados, mas nessa época era o equivalente ao que nós somos hoje. Dos excluídos, dos marginais, dos sem voz. E o historiador é obrigado a se restringir ao discurso do poder e do saber para atingir seu objetivo. Então, ela tenta mudar essa visão. Então, pessoal, dá uma olhada aqui mais uma vez aqui. Agradecer aqui a Maria José, né, que entrou aqui. A Jeane Viana, Ramon Cândido, Martinelli Rodrigues. Um grande abraço, pessoal. Espero que vocês estejam gostando aqui do nosso papo de hoje. O que é que vocês têm a dizer, o que é que vocês têm a conversar sobre isso, né? Vamos caminhar um pouquinho mais, né? Nós temos que falar sobre Napoleão do Hospício, não é isso? Quem foi Napoleão? Primeiro é bom a gente entender que Napoleão, se vocês lembram da escola, se vocês estudaram, se vocês estudam, se vocês estão por dentro, vocês sabem que Napoleão foi uma figura mítica, né? É uma figura que ela é exaltada até hoje nos livros de história, porque ele é um cara que começou de baixo, digamos assim. Ele começou da burguesia, ele não é um monarca, não é uma pessoa não é um fidalgo, mas ele começou da burguesia e ele foi subindo dentro do exército, usando a sua inteligência, a sua astúcia, venceu guerras e mais guerras pela França, chegou a se tornar imperador da França, né, em um momento onde se falava-se em repúblicas, em democracias. Ele se torna um imperador de um país como a França, né? Então, de uma nação como a França. Então é interessante notar que a figura do Napoleão é mítica, né? É um mito realmente na vida e no pensamento das pessoas na época da França. Então ele era como se fosse a apoteose do que um ser humano pode acompanhar, chegar, pode accomplish, né? Pode se tornar saindo de baixo. Então era altamente admirado por todos.
E aí, né, nós vimos que em 1815 ele perde a Batalha de Waterloo, já vinha perdendo um pouco do seu prestígio, e aí ele é exilado lá na ilha de Santa Helena, onde ele veio a falecer, e o rei Luís Filipe, né, que foi um dos primeiros reis do pós-Revolução Francesa, né, que era um cara que disse que não tinha muita pegada, né, aquele rei morno, né, aquele cara que apoiava muito os burgueses e que era meio conciliador e tal, e aí entrou em uma espécie de choque de ideias intelectual com a história do Napoleão, com a imagem do Napoleão, e isso trouxe, né, a visão de que o Napoleão seria mais do que um rei, né? E aí isso ainda aumentou mais ainda a visão das pessoas com relação ao Napoleão. E aí o que acontecia? Né? Muitas pessoas nesses hospícios tinham o delírio de que era um Napoleão. Eu sou Napoleão, eu sou Napoleão. E por que o Napoleão? Porque a gente viu aqui, né, toda essa importância que a figura do Napoleão tem. Mas isso era uma fuga da realidade que eles tinham. Né? Eles negavam a realidade, negavam os fatos, negavam quem eles eram, porque eles diziam na mente deles que eles eram Napoleão. Né? E é interessante que o Jean-Étienne Dominique Esquirol foi quem inventou essa nomenclatura para isso aí. O nome disso ele chama de monomania orgulhosa ou monomania ambiciosa. É quando você tem uma espécie de egocentrismo tão grande que você se projeta num grande herói. Você se projeta em alguém que está acima de tudo e de todos. É uma espécie de egocentrismo mesmo. Né? Se chama de monomania. Monomania orgulhosa, monomania ambiciosa. E para essas pessoas a razão não funciona. Né? A visão de mundo, o real para elas não funciona. Porque elas estão voltadas tanto para si que elas não conseguem entender, não conseguem visualizar o mundo ao seu redor, e tudo ao seu redor é mentira e apenas o que está dentro dela é verdade. Né? E aí é interessante, né, quero que vocês notem que nós vemos hoje, nós temos figuras monômanas, né, com monomania, e no nosso dia a dia mesmo, em maior grau, em menor grau. Só que nós temos pessoas altamente adoecidas em locais estratégicos que dificultam muito a nossa vida. Eu me sinto obrigado a falar, né, contra o Olavo de Carvalho, que é um cara que se diz professor, não tem uma formação nem básica, né, e ele se diz professor, e infelizmente tem milhões de pessoas que seguem ele. E ele tem ideias que são delírios, verdadeiros delírios. Ele fala, por exemplo, como tem vídeos aí, vocês podem atestar e pesquisar novamente aí na internet, tem vídeos que ele diz que o cigarro não dá câncer, né? Tem vídeos que ele diz que a Terra é plana, tem vídeos que ele diz que fala contra a vacina, tem vídeos que ele, enfim, sabe, tudo que você imagina de negacionismo, esse cara faz. E você fica tentando entender por que as pessoas seguem esse cara, porque esse cara hoje, ele é um Napoleão de hospício, porque ele se vê como um grande mito, que infelizmente ele tem seguidores para isso, né? E ele se vê como um grande mito. E só que as pessoas estão acompanhando esse delírio dele, com uma espécie de delírio coletivo. E aí nós, como professores, agora nós chegamos no ponto, né? Nós como professores, como intelectuais, pesquisadores, cientistas, o pessoal realmente da intelectualidade sofre porque essas pessoas negam a realidade. Elas negam tudo que você estuda. Os livros que você estuda são esquerdistas, os livros que você estuda não são reais, eles não servem para explicar a realidade. Quem explica a realidade é o cara que tem um canal lá no YouTube que nem verificado pelo YouTube é. Quem explica a realidade é aquele canal do WhatsApp onde se compartilha várias histórias mentiras, né, fake news e etc. Quem explica a realidade é aquilo. Então todas essas pessoas acabam se vestindo um pouquinho também de Napoleão de hospício, porque elas fogem da realidade para dentro de si para fugir inúmeras coisas. Né? Talvez ela tenha tido aqui, como a Laurie fala, né, algum desentendimento com a realidade, alguma desilusão,
Talvez ela não conseguiu passar num concurso público, talvez ela não conseguiu passar na faculdade, mas alguma coisa essa pessoa teve que desiludiu ela. Pode ser uma das causas para se tornar um Napoleão de hospício. Por que a pessoa vai dizer que eu não vou ler Paulo Freire, como foi falado aí no programa do meu amigo Netinho, no Swing Filosófico? Acompanhe também lá com eles nas segundas-feiras a partir das 6 horas. Eles têm sempre temas muito interessantes também. Falou lá essa semana com o meu amigo Dagoberto também sobre o Paulo Freire. E o Paulo Freire, ele é simplesmente o patrono da educação do Brasil, reconhecido mundialmente. Tem livros na faculdade de Harvard, de várias outras faculdades de renome mundial. Mas nós temos um presidente que fala que o método Paulo Freire é o método que está acabando com nossas crianças, sem saber nem o que é o método Paulo Freire. E aí eu sei que esse meu programa não tem toda esse alcance, mas eu vou deixar registrado aqui, senhor presidente, que o método Paulo Freire é um método de alfabetização para adultos. Não é um método comunista, um método de alienação para crianças. Para ler, para estudar, deixa o negacionismo. E isso eu falo só para ele diretamente, mas para todos os seus seguidores. Para todo mundo que quer falar mal do Paulo Freire, vá ler Pedagogia do Oprimido, vá ler os outros livros dele, vá ler qualquer coisa que seja realmente científica. E deixe esses livros aí de negacionismo, os livros do Olavo de Carvalho, essas coisas aí, para quem quer negar. Mas pise no chão, pise na sua realidade. Então, hoje, eu acredito que, como eu disse, nós vivemos, entre nós temos vários Napoleões de hospício, porque negam essa realidade. A gente pode tentar ajudar eles, pode, mas não somos psiquiatras, não somos psicólogos, nós temos um limite para isso. E é importante nós estarmos atentos para nós não nos tornarmos também Napoleões de hospício. É muito perigoso mesmo negar a realidade, negar o fato da coisa. Pessoal, vou dar aqui um intervalozinho rápido, aqui 5 minutinhos aqui, para descansar, beber uma aguinha aqui, e a gente volta já com o nosso finalzinho do nosso programa. A dona de casa Várzea Alegrense agora tem mais uma nova opção na hora de realizar as suas compras. Chegou em Várzea Alegre o Mercado Marujo, com estivas, cereais, enlatados e especialidades em frutos do mar. Isso mesmo, especialidades em frutos do mar, camarão, arraia e muito mais. O Mercado Marujo fica às margens da Avenida Vicente Alves Costa, próximo à subida da rodoviária. Mercado Marujo, acione o contato 997-23-1153. Mercado Marujo, um mar de ofertas para você. Organização Francisco Filho e Renata. Nos 150 anos de Várzea Alegre, muitas empresas surgiram e galgaram espaço no mercado. Em meio a tantas surgiu o Zoopets, o maior e mais conceituado pet shop da região. Zoopets, eficiência em banho tosa, poda e cuidados em geral com seu animalzinho de estimação. O mais completo consultório pet da região, com consultas, análises e cirurgias. Sobre a responsabilidade do Dr. José Wilton de Menezes e doutora Isabel. Zoopets ainda tem tudo em alimentação, medicamentos, vacinas, vitaminas e acessórios que deixam o seu cão ou gato cada vez mais charmosos. Agende seu atendimento. WhatsApp 88992260707. O Zoopets ainda disponibiliza o Pet Móvel, oferecendo segurança e conforto para o transporte do seu animal. A educação à distância da Unicesumar te aproxima. Te aproxima de quem você ama, porque você escolhe onde e como estudar. Te aproxima do seu diploma, porque tem mais de 60 graduações. Aproxima das oportunidades, porque te prepara para o mercado. Te aproxima das conquistas, porque entende e desenvolve o seu talento. É você, mais perto do seu sonho, com a melhor EAD do Brasil. Matricule-se! E aí, galera, estamos de volta aqui com o nosso Conversa com o Jovem Professor. Espero que vocês tenham dado aquela pausazinha, tomado uma água no banheiro ali, rapidinho, pra gente continuar a nossa conversa aqui. Já quero começar aqui
com o comentário do meu amigo José Lopes, né, falando aqui que é psicólogo, né, ele tem muito mais propriedade para falar sobre essas questões do que eu, enquanto historiador, mas ele está dizendo aqui, ó, infelizmente esses espaços funcionavam com uma lógica de higienismo social para a diferença. O diferente era isolado, maltratado e subjugado. Triste realidade para a história da saúde mental. Isso aí, Netinho, muito obrigado pelo comentário. E realmente, a questão do higienismo social foi muito presente, né, na nossa história, principalmente no nosso Brasil. Aqui nós temos o livro do Machado de Assis, O Alienista, né, e vários outros livros que falam um pouco sobre isso, e pesquisas também, né, onde fala-se sobre o higienismo social, a questão da revolta da vacina, que nós tivemos, né, no século XIX também, que já foi uma questão bem de higienismo social, né? As pessoas não conscientizavam a população da vacina. Eles queriam vacinar as pessoas simplesmente por uma questão de higienismo social, porque o Rio de Janeiro era um local de turismo, queria fazerem a Belle Époque, né, que nós conhecemos lá, que era o fato do Rio de Janeiro querer se tornar uma metrópole tal qual os moldes das metrópoles europeias, e esse higienismo trouxe problemas né, para nossos povos, né, para a nossa sociedade, principalmente para o pobre, né? A vacinação obrigatória, que o povo não entendia, né? Conta-se, né, que as pessoas, os soldados da Guarda Nacional entravam na casa das pessoas à força, né, para vacinar as pessoas contra a sua vontade, e o que desencadeou, essas e outras coisas, desencadeou o primeiro levante realmente idealizado e pensado pela população brasileira. Se você for ver, a maioria dos outros levantes, quase todos inclusive, e revoltas no Brasil, eles têm um foco, muitas vezes, numa pessoa, né, num grupo de burguesia, né, num grupo de pessoas, como, por exemplo, na Inconfidência Mineira, né? Mas a revolta da vacina foi talvez o primeiro, não me vem à cabeça agora, mas um dos primeiros e únicos momentos onde o povo se levantou por si para lutar por algo que é direito seu. Ninguém pode obrigar ninguém a tomar uma vacina. Você pode conscientizar, óbvio. A vacina é altamente importante, a vacina salva vidas. Hoje nós sabemos muito bem disso, né, pessoal? Mas não podemos obrigar alguém que não quer tomar a tomar. Então, foi a primeira coisa que aconteceu, né? O primeiro fato que trouxe a unidade social para que as pessoas se revoltassem, né? Porque, como nós sabemos, retomando mais uma vez, a vacina, ela salva vidas. A vacina é a única coisa que pode curar o Covid hoje, por exemplo. Você não quer tomar, você quer ser burro, você tem direito de ser burro. Faz parte do nosso Estado Democrático de Direito. Não podemos obrigar você a tomar a vacina. Mas, né, essa obrigatoriedade, né, se tornou um problema, e as pessoas, baseado no higienismo, né, que é baseado pelo Oswaldo Cruz e o governo, né, republicano na época. Então, entendermos que esse higienismo está presente desde sempre, né? E na França, esse higienismo era mais voltado para outras questões, né? Na França se falava mais nessa questão de manter um poder, né? No Brasil, quando no Brasil eles estavam tentando ali mascarar uma coisinha ou outra, e esse higienismo com os loucos, né? Com as pessoas com problema psicológico, serviu para tirar essas pessoas da sociedade, né? Para que ela ficasse mais bonitinha, entre aspas, e também para remover atores políticos, né, remover pessoas problemáticas, né, com a desculpa de que eram loucas, né, e isso acontecia muito. Você tinha uma ideia, como a própria Juliana Paes falou, né, os delírios de esquerda. Você tem um delírio de esquerda, está dizendo que a esquerda é louca, né, ela está simplesmente reproduzindo hoje a mesma coisa que se fez no Brasil durante o início da República e durante o Império, né, que é desqualificar as pessoas com pensamento humanista de esquerda. E aí, o que eles faziam? Jogavam dentro do sanatório, né? E era um medo real das pessoas de serem jogadas num sanatório no Rio de Janeiro, nessa época da higienização do Oswaldo Cruz. Então, pessoal, queria agradecer aqui mais uma vez ao pessoal que está online aqui, meu amigo Hélio Campos, Cícera Borges, José Sobreira, meu pai, um abração aí, pai, sempre me acompanhando. Maria de Alcântara Costa, Dona Evângela, boa noite. Hélio Campos,
Bolsonaro, movido pelos moinhos de vento do ego, altivez, prepotência e mania de ser herói, mito e salvador. Desde o início da pandemia, foi e permanece sendo negacionista a uma realidade mundial. Cercou-se do apoio militarista em seu governo caseiro a bel prazer. Tanto é que Bolsonaro, e se não estou equivocado no nome do outro presidente, Baramak, foram os únicos presidentes que tiveram suas contas restritas no Twitter. Bolsonaro, um Napoleão de hospício e genocida. Muito bem, lindas palavras, Hélio Campos, não poderia falar melhor. Realmente, ele tem uma mania de herói. Colocaram na cabeça dele de que ele seria o herói, de que ele vai dar a vida pela pátria, de que ele... Então ele se veste ali de Napoleão e faz o que faz, né? A gente sabe que ele em si, só ele não é uma figura isolada, ele tem todo uma gama de pessoas ali que fazem o governo com ele, e principalmente o que eles chamam de gabinete paralelo da saúde, o pessoal do gabinete do ódio, que é quem veicula as fake news, que veicula as mentiras, né, as informações erradas, as destruições de reputação, como aconteceu, por exemplo, com a Natália Pasternak, né, que é doutora em bióloga, doutora em biologia, ela é bióloga, e simplesmente saiu aí nas redes sociais da direita e dessas pessoal aí nessa semana que ela a pretensa médica não é médica, é bióloga. E aí eu fui olhar o depoimento dela na CPI, porque eu sou curioso e eu quero falar com propriedade, e em nenhum momento se fala que ela é médica. Em nenhum momento chamam ela de doutora, porque ela é doutora, é formada, doutora, então é bem diferente de ser médico. Inclusive, eu sou dos defensores de que médico doutor é quem faz doutorado, né? O médico, ele é médico, ele pode ser especialista, mas ele é um bacharel, pode ser especialista, pode ser cardiologista, mas se você não fizer um doutorado, você não é doutor, assim como os advogados. Muita gente já vem com história de, mas é uma lei de Dom Pedro. Dom Pedro já morreu, minha gente. Dom Pedro, nós não vivemos mais nem no Império de Dom Pedro, nós vivemos numa república. Como é que você vai usar uma lei de Dom Pedro lá durante o Império para, enfim, Napoleão de hospício. Então, pessoal, é isso, né? Assim, eu queria que vocês dessem opiniões também aí no chat, como o Hélio falou, né? Como o meu amigo Netinho falou também, sobre quem são os Napoleões do hospício da vida de vocês aí, se vocês têm algum, se vocês conhecem algum, se vocês têm medo de algum, quais são os medos, os receios de vocês com relação a essas pessoas estarem no poder, como nós vimos, infelizmente nós tivemos, né, um ministro da Educação terraplanista. Como nós deixamos chegar ao poder um ministro da Educação que acredita que a Terra é plana, né, minha gente? E assim, isso é altamente desastroso, né? Isso é aterrorizador. Onde é que nós vamos parar? Se em 2022 as coisas continuarem assim e esse governo for reeleito, né? O que vai acontecer com o nosso Brasil, com a nossa intelectualidade, com nossos professores? Eu, enquanto professor, sou atacado diariamente nas redes sociais por ser professor. Se eu chego para dar não uma opinião, mas um fato, porque minha opinião é minha opinião, mas eu gosto de dar os fatos para evitar problemas, né? Porque a opinião você bate com a opinião, já um fato você não bate com a opinião. E aí o cara chega, você é professor, isso é aquilo, como se ser professor fosse algo ruim, como se fosse pejorativo, né? Então é um momento onde os Napoleões de hospício estão em maior número do que os intelectuais, do que as pessoas sensatas. Se você não é intelectual, mas você é uma pessoa sensata, né, você tem a obrigação de combater também os Napoleões de hospício. É uma obrigação. Por exemplo, gente, hoje eu tomei minha vacina, graças a Deus, e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, meus amigos telespectadores, essa alegria, né, de estar vacinado a primeira dose da AstraZeneca, que é uma das que mais dão efeitos colaterais. E a gente sabe que vacinas dão efeitos colaterais. Toda vacina dá efeito colateral. Só que eu senti mais efeito colateral na vacina da gripe, que eu tomei há 15 dias atrás, do que na AstraZeneca, que o pessoal tem mais efeito. Então eu não senti efeitos colaterais. Eu tinha falado com o Laércio que talvez a gente não fosse apresentar o programa hoje, porque eu ia me vacinar hoje e tal. E aí a gente fosse pensando em outras questões, mas eu tomei e não senti nada. Outras pessoas sentiram, outras pessoas tiveram reações mais fortes e tal. E isso é altamente comum. Só que quais são o discurso dos Napoleões de hospício? Que a vacina vem para te matar, a vacina é pior do que a doença. Eu já vi pessoas falando que a vacina é pior do que a doença. Já vi.
Como um absurdo desse? Como é que você fala um absurdo desse com mais de 500 mil pessoas mortas no Brasil, você dizer que uma vacina é pior do que uma doença? Uma pessoa dessa tem que estar no sanatório. Ela tem que estar no sanatório. Então, deixa para vocês aqui, né, que todos nós podemos fazer a diferença nesse nosso Brasil lascado, nesse nosso Brasil sofrido que a gente vive aí, né? Foi um plano de anos, né, deles, um projeto de anos deles que eles ainda estão em encaminhamento, né, de tirar livros de bibliotecas, de criminalizar grandes intelectuais como Paulo Freire, né, como, por exemplo, a velha fake news da mamadeira de pipoca, que eu não posso falar a palavrão, né, a mamadeira de pipoca, que é a maior fake news do governo Bolsonaro, e que foi descoberto que o cara que idealizou essa fake news está preso hoje por um grande esquema de pedofilia. Então, será que é só também uma questão de loucura? Será que é só uma questão, ou é uma questão também de perversidade? É uma questão dos interesses econômicos aí por trás? Parem para pensar, não acreditem em tudo que vocês veem aí nas redes sociais, pessoal. Eu sou professor, garanto a vocês que não existe kit gay em nenhuma escola. Já conversei com alunos meus que estavam balançados com essas histórias de kit gay. E aí eu perguntei a ele, cara, você estuda comigo, você já faz tal série, eu sou seu professor há tantos anos. Você já viu em algum momento um kit gay na sua escola, na nossa escola? Você está vendo hoje, né? Então vejam a sua realidade, pessoal. Pisem no chão, conversa com os filhos de vocês. Meu filho, existe o kit gay? Existe essa questão de mamadeira de pipoca? Converse, saibam. Mas não vão compartilhar coisa no WhatsApp que vocês não sabem. O vídeo, eu fui dar uma olhada novamente nesse vídeo da mamadeira, que saiu um vídeo tão mal feito, gente. Um vídeo de um cara que não sabe nem, não tem nem a dicção, não sabe nem falar. E um vídeo que foi compartilhado milhões de vezes como uma verdade, que os professores estão ensinando, isso aqui é coisa da esquerda, contra a ideologia de gênero. Gente, vamos pensar, usar nossas cabecinhas. E vamos ensinar os outros também. Vai ter gente teimoso, negacionista? Vai, porque o negacionista é isso, ele nega os fatos. Você vai dizer para ele, meu filho estuda, meu filho nunca viu kit gay. Eu estudo, eu nunca vi kit gay. O cara vai dizer, não, mas aí a minha opinião é que existe o kit gay. E aí vai negar os fatos. Não vai ter esses aí, porque ele não está mais na realidade. O Napoleão de Hospício, como a gente já viu, ele nega a realidade. Ele não vive mais aqui, ele fugiu, ele já está em outro planeta. Não podemos deixar que o mundo vire esse planeta dele lá, esse planeta lunático, onde a esquerda está transformando as criancinhas em sei lá o que eles acham, né, que o comunismo, o fantasma do comunismo vive de trás das coisas escondidas para nos pegar. É muito importante a gente pisar no chão, porque eles usam esse medo para nos governar. Eles usaram esse medo para se eleger em 2018, tirando votos, né, do Partido dos Trabalhadores lá do PT, e ao mesmo tempo que arrebanhavam votos para eles, né, o medo de quê? O medo do comunismo, que inclusive foi o mesmo medo que a gente lembra lá da época da nossa ditadura militar, que fez as pessoas irem para a rua durante a ditadura militar pedir intervenção militar. Sim, pasmem, quem não sabe, pessoas foram para a rua em 1964, 63, 64 pedir intervenção militar, pedir ditadura, e conseguiram, e se arrependeram amargamente. E isso está acontecendo novamente hoje. Vamos deixar a história se repetir, vamos deixar acontecer a mesma coisa por ignorância. Na era da educação, na era da informação, nós vamos deixar a desinformação tomar o melhor de nós e regressarmos até o século passado pedindo erro, porque se a gente já passou por uma ditadura, viu como é ruim. E isso também são fatos. Não é opinião, eu gosto ou não gosto de ditadura, não. A ditadura foi ruim, a ditadura matou pessoas, a ditadura queimou livros, né? A ditadura foi muito mais corrupta do que qualquer governo atual. Não se tem papéis, não se tem escritos, porque, obviamente, o que não se verifica, ou o que não se investiga, não se descobre. Quem que ia investigar o governo da ditadura militar? Então, aí tem gente que diz, não, que era melhor, e etc, etc. O que era melhor, gente? O que era melhor? Eu pergunto para vocês. Então, vamos cometer os mesmos erros. Hoje nós vivemos, como eu falei, na era da informação, e nós temos informações. Viu um vídeo no Zap aí, das vidas aí?
Vá uma olhadinha no Google lá, rapidinho lá, pesquisa lá. Existem sites que são simplesmente feitos para combater fake news. E se for fake news, vai ter sido investigado por esses sites e eles vão estar lá. Então é muito simples hoje você diferenciar uma fake news. Hoje eu até brinquei, mandei para os meus amigos aí, porque saiu uma fake news aí essa semana, do pessoal com uma moeda que pregava aqui, né, tomou a vacina e a moeda pregava, colava no corpo. E assim, óbvio que eu sabia que aquilo ali era balela, que aquilo ali era uma imbecilidade enorme. Mas aí hoje eu não podia perder a oportunidade. Tomei a vacina e fui logo mandar um vídeo para eles. Ó, galera, minha vacina não funcionou não. Ó, aqui, ó, bateu caçuleta, porque não está pregando aqui a moeda. Zoando, obviamente, né? Porque são coisas, gente, que é de outra realidade, né? De lunáticos mesmo. Como é que você acredita que uma vacina vai ter uma coisa que transforma você no Magneto dos X-Men? Pelo amor de Deus, gente. É só o nosso lunático presidente para dizer que a vacina vai transformar você num jacaré. Eu mesmo até agora não saiu as escamas em mim não. Tu tá vendo aí? Viu alguma escama aí daí? Tá nas câmeras aí, em alta definição. Mas até agora não apareceu em mim, né? Eu até queria virar um X-Men, né, e tal. Mas infelizmente a realidade é diferente, né? Aqui, ó, vamos ver aqui, pessoal. Dana Nando falando, verdade, professor. Obrigado, Dana. Hélio Campos, parabéns, professor Rafael, sempre coerente com temáticas que nos traz esclarecimentos e aprendizado. Obrigado também, Hélio Campos, você sempre participando e sempre dando suas ideias coerentes também nos projetos, no nosso dia a dia. Queria agradecer demais também a sua colaboração. Excelentes colocações, Rafael, importante reflexão. Obrigado, Zé Lopes. Romildo Fernandes, boa noite, boa noite. Parabéns pela iniciativa, tema sensacional. Parabéns, professor Rafael. Obrigado, Franceli. Um grande abraço. Então, pessoal, vamos chegando aqui às conclusões, né? A gente já falou, já conversou. Eu vi que vocês concordam mais ou menos com as minhas colocações. Eu fico feliz por isso, né? Espero que essas nossas conversas cheguem a outras pessoas também, que possam entender um pouco mais. Aqui é esse, pessoal, né? Essa expressão, como eu falei, é usada hoje, né? Napoleão de Hospício pode usar hoje, já tem, se você procurar no Google, essa expressão voltada ao governo, voltada aos apoiadores, voltada à intelectualidade, porque assim, infelizmente, não sei se vocês sabem também, mas o Bolsonaro, ele tá no poder, mas ele tem uma base intelectual, centrada nesse professor, entre muitas aspas, Olavo de Carvalho. Porque ele é professor, mas ele, como eu falei, não tem nem o ensino básico, ele odeia a escola, ele odeia o ensino, ele odeia o Paulo Freire, então ele é um negacionista de mão cheia, mas ele tem, de alguma forma, conseguiu arrebanhar sabe, milhões de pessoas para seguir ele nessas ideias estapafúrdias, né? Então é muito difícil. É muito complicado para a gente que realmente é professor ter que dividir um título de professor com uma pessoa dessas, mas ele é de uma importância central no governo e isso se chama de base intelectual do governo. Eles já brigaram, já voltaram, já deram as mãos, né, como a gente sabe. Quando o Bolsonaro foi se aliar com o Centrão, uns brigaram com ele, depois veio o pessoal do Moro, e eles estavam tudo divididos, mas já estão se organizando de novo porque estão vendo que a eleição está se aproximando. Mas é importantíssimo entender, né, Laércio, que a base intelectual dele, do Bolsonaro, é negacionista. Já se descobriu pela CPI, que a gente sabe que CPI, infelizmente, nunca dá 100% dos resultados. Mas já se descobriu com certeza, já está documentado, e o que eu estou falando aqui, eu não corro nenhum risco de responder judicialmente, porque já está documentado que existia um gabinete paralelo que queria dar cloroquina para o povo ir trabalhar, para não comprar vacina, né? Que essas pessoas desse gabinete paralelo são pessoas dessa base intelectual do Bolsonaro, que recebiam dinheiro, né? Foi aí a boca grande aí também na mídia, que o Siqueira Júnior, o Lacombe, recebiam mais de 100 mil reais do governo para defender cloroquina, né? Para apoiar o governo. Então, o perigo está aí. As pessoas amam o Siqueira Júnior porque ele é engraçado, não sei o que, não sei o que, eu sou engraçadão, não sei o que. O cara pegou Covid, quase morre, botou vídeo na internet se desculpando, mandando o pessoal ficar em casa do lado do seu fisioterapeuta, porque está fazendo fisioterapia, fica em casa, pessoal e tal. 3 dias depois voltou e já estava defendendo cloroquina de novo. Por quê? Porque recebeu 127 mil reais do governo.
Assim até eu, né? Não, desculpa, eu não quero não, você tem 27 reais para defender cloroquina, não. A minha ética de professor, de pessoa e de intelectual também, ela não permite nem esse dinheiro todo aí de eu defender essas coisas, não. Deus me livre, gente. Então, é isso aí. A base intelectual, e aqui assim, como eu sou professor, e a gente fala de coisas intelectuais, a gente fala, e eu sofro por causa disso, então eu acredito que vocês vão escutar esse nome Olavo de Carvalho outras vezes, já escutaram em outros dias e vão escutar outras vezes, porque é a nossa batalha diária. Hoje, infelizmente, a gente tem que lutar pelo óbvio, a gente tem que lutar para dizer que a Terra é redonda, a gente tem que lutar para dizer que vacinas salvam vidas, que vacinas é o melhor caminho, que cloroquina, que é um remédio para verme, para malária, né, contra o protozoário, ivermectina, que é remédio para verme, que inclusive eu dei para um gatinho lá da minha rua, coitado, estava com um negócio lá na orelha, eu dei ivermectina, melhorou o boto todo. Não sei se é melhoraria de Covid, mas da orelha melhorou o boto todo, porque é o remédio para verme. Então eles querem colocar isso aí para as pessoas tomarem, para poder voltar a trabalhar, porque é mais barato do que a vacina, porque ganhar dinheiro dos laboratórios, como também já foi descoberto na CPI. Então assim, gente, tem as críticas à CPI, tem as críticas a essas questões, né, de estarem girando em torno de questões que não são o principal foco, né, que é descobrir a questão lá dos oxigênios e compra de vacina, mas pelo menos esclarece para a gente, de forma real, como é que as coisas estão. Porque assim, eu já sabia disso, talvez você já soubesse disso, mas aí tinha um negacionista que ia negar até o túmulo. E agora tem os fatos, que ele vai continuar negando, mas vão estar lá guardados os fatozinhos, né? O cara quer matar todo mundo. O cara é um genocida. Então, é interessantíssimo a gente notar isso, pessoal. Então, é isso aí. Eu queria deixar com vocês aqui essa reflexão, né? A loucura do Napoleão de Hospício versus a razão. A gente pode bater a razão contra a loucura? Ou será que a loucura é um problema patológico que tem que ser tratado de outra forma? Então vamos ficar com essa reflexão aí. Quem não quiser ser considerado um Napoleão de Hospício, que leia, né? Está tudo aí, não tem dificuldade. Eu, infelizmente, gente, eu estou até aceitando aí esse presente aí. O Ivo vai colocar na tela daqui a pouco mais uma vez aí o livrinho aí, ó. Que eu não possuo, porque mas é um livro ótimo. Eu li duas resenhas ótimas desse livro, apesar de eu não possuir. Então, ou seja, não tem desculpa para você não conhecer um livro ou algo. Não tem desculpa para você não conhecer uma história. Vá lá na internet, pesquise, você vai achar tudo. Eu só não tive tempo de ver os vídeos das pessoas explicando, que às vezes é interessante ficar explicando, né, uma resenha. Mas eu li as resenhas e é muito interessante mesmo. E você não tem desculpa hoje em dia, na era da internet, você não pesquisar uma informação falsa que você recebe. Você sair compartilhando uma madeira de pipoca, que não pode falar o palavrão, né? Não pode. Mas você não tem desculpa para você compartilhar que a moeda prega no seu braço. Não tem desculpa para você estar compartilhando mentiras, gente. Vamos pesquisar. Se você não sabe se é mentira, se você não sabe se é verdade, está com preguiça de pesquisar, pois não compartilha. Vamos ter essa consciência, vamos ter esse compromisso. Se você não sabe que é verdade, não compartilhe. Se você quiser ir atrás, aí você vai ver, né? E aí, se você descobrir que é mentira e quiser compartilhar, aí fica do seu mau caratismo, né? Então é isso, gente. Queria agradecer aqui mais uma vez aqui a Jéssica Fernanda. Boas colocações, muito obrigado. Romildo Fernandes, palmas. Laísa Dayana, muito produtiva a sua fala, muito obrigado. Então, pessoal, é isso, né? Queria agradecer a participação de todos. Eu queria compartilhem esse vídeo, chamem mais pessoas, chamem os colegas, chamem os amigos, mandem para os seus familiares, manda naquele grupo negacionista da família lá, ó, né? Eu quero ver o estrago. Manda lá, aquele grupo lá dos bolsominions lá, que o cara chega dando bom dia logo com uma fake news. Pronto, manda aqui esse nosso videozinho aqui sobre Napoleão do Hospício, para eles entenderem o que eles são, né? Chame mais gente para as próximas lives, pessoal. É sempre um momento bem interessante. Quanto mais pessoas participarem, mais conversas, mais interação e mais produtiva a nossa live pode ser. Então eu só queria agradecer demais a quem participou, todo mundo. Queria agradecer, dar um abraço caloroso em vocês, né? Dizer que a esperança é a última que morre, que a juventude, como eu falei para você, não, a juventude é um estado de espírito, né? Porque o jovem professor aqui já tem 34 anos, mas ainda sou jovem por dentro. E
E assim, gente, tá dando certo, tá acabando. Apesar de nós termos 24% vacinado das pessoas, mas já tá encaminhando, né? Já estamos vendo aí que tá chegando vacina para os mais jovens. Daqui a pouco as coisas melhoram. Mas a gente não pode afrouxar, pessoal. Não podemos esquecer dos culpados da situação. Não podemos esquecer que nós poderíamos estar todos melhores. Que quem morreu ontem, quem morreu antes de ontem poderia estar vivo e vacinado. Não podemos esquecer disso. Ok, pessoal? É só isso. Queria agradecer mais uma vez a todos. Um grande abraço, gente. Valeu! Baby, I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real